Olá, queridos alunos, tudo bom? Mais uma vez aqui, professora Denis, de espanhol, da escola 7 Ezequiel de Souza Brito, representando os professores de espanhol do segundo ano mais uma vez. Nós estamos iniciando o nosso segundo vídeo da nossa sequência de aulas do mês de novembro. Hola, cariños, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Hoy vamos a empezar nuestra clase de español hablando sobre los sonidos de la G, de la J y marcadores conversacionales, ¿vale? Vamos a empezar. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai começar a nossa aula de espanhol falando sobre os sons do G e do J em espanhol. Tá? Vou explicar daqui a pouco por que a gente vai estudar essas duas letras, porque que elas são tão importantes no mundo hispânico. Na verdade, os seus sons são importantes na hora da pronúncia. E também a gente vai ver um pouquinho sobre os marcadores conversacionais, os marcadores que vão fazer parte do discurso oral, da conversa. Vocês lembram que na nossa última aula eu trouxe para vocês uma reportagem de uma rádio em que a repórter fazia algumas perguntas e as pessoas iam respondendo ao questionamento, tá? A gente vai utilizar, inclusive, o mesmo texto para que a gente possa entender de que forma os marcadores conversacionais estão sendo utilizados, ok? Então, vamos lá para o nosso slide. Então, vamos lá dar início. Sonidos de G e J, marcadores conversacionais. Aqui eu trouxe para vocês o nosso organograma, onde vocês vão ver quais são os nossos conteúdos desse mês, que eu deveria ter apresentado no mês passado e acabei esquecendo. Então, o nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro vídeo foi tienditas e supermercados, donde comprar. Gênero reportaje, tema tienditas versus supermercados. E vocabulário em contexto, alimentos em la lista de compras e medidas. Hoje, que é a nossa segunda aula, nós vamos ver la G e la J, marcadores conversacionais. E para a nossa última aula, a gente vai ver um pouco mais sobre esses marcadores e os conectores copulativos, o E e o I, e os disjuntivos, o O e o U, ok? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje nós iremos ver o som de duas letras em espanhol, como eu já expliquei anteriormente para vocês. As letras G e a letra J, ok? Mas por que essas duas letras? Muito bem, essas duas letras, né, aqui no espanhol, elas têm o som muito semelhante, tá? A letra R em português. Então, o som delas em espanhol é muito diferente do som delas aqui no nosso português. E por isso, muitos estudantes acabam, né, pronunciando essas palavras de forma errada. E não só pronunciando errado, e por conta da pronúncia, acabam também escrevendo de forma errada. Certo? Então, a letra G, né? La G. Vejam aqui. Vou pegar aqui a caneta para marcar para vocês. Como é que a gente vai pronunciar? Né? Lembra que a gente estudou já sobre o alfabeto em espanhol e que todas as letras são femininas, por isso vai começar com o lá, né? Que é A e o nome da sua letra, né? Da letra, no caso aqui, a letra G. Então, se chama la G, aqui é a forma de pronunciar, semelhante ao nosso RR em português, é o nosso Re, ok? La G. Vejam que é um sonzinho que ele puxa um pouco da garganta e que ele é um pouquinho mais sequinho. Ele não vai ser forte como se fosse um R de rato, né? Então, La G. E o J, né, que se chama La J. Observem aqui que a própria letra aqui, ao ser pronunciada, vai ser pronunciada como se fosse no som de R. La J. Vejam aqui. J. Corresponde ao nome, que seria J, né? Rota, la Rota, ok? Então, fiquem
para vocês fixarem aí, né, a pronúncia dessas duas letras. E a partir daqui a gente vai ver como é que a gente vai ler em espanhol as palavras com G e com J. Então, vamos ver algumas sílabas, né, consoantes mais vogal, para ilustrar melhor. Então, o que seria o JA em espanhol? Ele tem um som semelhante ao RA de português, tá? Vou colocar aqui uma palavrinha para vocês. Vocês viram até na última aula. Ramon. Ramon. Ok? JE e JE. Tem um som semelhante ao RE em português, né? Observem aqui que eu coloquei o J com E e o G com E. Porque os dois, neste caso aqui, tá, vão ter essa pronúncia aqui. Mais na frente eu vou explicar só sobre o G e do porquê em algumas situações a gente vai ter um som diferente, tá? Por enquanto a gente vai lembrar que é o G seguido da vogal E e o G seguido da vogal I. Observem que aqui a gente não tem o G com A, o G com O, nem o G com U, ok? Essa pronúncia de RE vai valer para todos do J e vai valer apenas para o GE e o GI, ok? Aqui não vai entrar o GA, GO, nem o GU, certo? Continuando. J com I e o G com I. Então, um som semelhante ao RI de português, ok? Jiménez. J-O, ele vai ter o som semelhante ao R-O do português. E o J-U tem um som semelhante ao RU do português, ok? Aqui é só para que vocês comecem a fixar esses sons, certo? Vamos prosseguir. Então, este padrão, ele não se aplica, como eu disse anteriormente, para as sílabas GA, GO, GU, né? La, Re, A, La, Re, O, La, Re, U. Então, estas têm os sons parecidos ou equivalentes ao nosso português, tá? É o GA, o GO e o GU. Então, vejamos algumas palavras de exemplo. Vejam aqui a palavrinha girassol, né? Como é que eu poderia ler isso aqui em espanhol? Girassol. Girassol. Ok? Girassol. Agora, quando a gente vai ler essa palavrinha bem aqui, ó. Lê como se fosse gente, que é pessoas. Gente. E Ramon. 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 Que é presunto em português. Cangrejo. Cangrejo. Observe aqui que o G, quando ele está seguido de consoante, ele vai ler normal, como se fosse G, G ou GU, semelhante ao português. Gangrejo. Gangrejo. Que significa caranguejo. Caranguejo. Vamos lá. Agora vamos a algumas frases com essas palavras. Tengo un girasol. Me gusta. Olha aqui. G com O, normal. G com U, normal. A pronúncia parecida com o português. Me gusta la gente de aquí. Quiero comer jamón serrano. Quero comer presunto serrano, que é conhecido como um prato lá bem típico, né? Uma espécie de presunto. Jamón serrano, ok? Aqui é só para exemplificar.
Então, agora a gente vai praticar um pouco sobre a pronúncia dessas palavras, ok? Observem aqui. Esse aqui é o texto que a gente viu na aula passada e vejam que aí tem muitas palavras que foram empregadas com J e com G, ok? Vejam aqui alguns exemplos. Juventud, Jéssica, pode ser Jéssica também, Jéssica, juvenil. Agora, professora, bem que apareceu essa palavra, G com U e o E. Guerreiro. Quando tiver o G, o E, o G, o I, você vai ler semelhante ao português. É o Gue, é o Gui, ok? Se eu precisar, no caso, pronunciar a letra U, ele vai vir com o tremazinho aqui em cima. Que nesse caso eu vou ter que dizer Gui, ok? Isso se já vier na palavrinha, tá certo? Se não, você vai ler como se fosse Gui. Vamos procurar aqui outras palavras com G. Garcia. Observe que a pronúncia é o G normal, ok? E vamos procurar aqui outra. Então, algumas outras palavras como pagar, lejos, gastar, jamón, tendajos, araujo, región, ok? Aqui só algumas para que a gente possa observar como é que elas são empregadas no próprio texto, tá bom? Uma coisa que ficou para que eu esclarecesse com vocês é essa questão aqui de Ramon, tá? Por quê, professora? Porque eu disse para vocês que o J, ele tem o som parecido com o RR português, não é? Aquele som que ele é mais fraco de pronúncia, né? O R, que é o Ramon. E como é que eu vou chamar uma pessoa, né? Existe Ramon, nome de pessoa, e existe... Eita, que esse J não ficou legal. E existe Ramon, eu tô lendo só pela forma de escrever, tá? E Ramon, que é presunto, tá? Um alimento. Agora, como é que eu vou saber se eu estou chamando uma pessoa ou se eu estou chamando... se eu estou pedindo uma comida. Por exemplo, se eu chegar na padaria, como é que eu vou pedir um presunto? Então, para pronunciar a palavra presunto, você vai dizer Ramon. E para pronunciar o nome de alguém, de uma pessoa, você vai dizer Ramon. Vocês vão notar que é só a diferença do R, tá? Porque o R em espanhol, ele já é forte por natureza. Então, Ramon, eu estou chamando a pessoa. Agora, se você chamar de Ramon, você estaria chamando uma pessoa de presunto, tá? É só mesmo pela intensidade da pronúncia na letra. Então, Ramon, pessoa, e Ramon, eu estaria pedindo um presunto na padaria. Então, cuidado para não confundir a pronúncia de ambos, ok? Vamos lá. Mais um pouco de prática. Vamos acompanhar. Gota. Olha aqui o G-U. Agujero. Agujero. Linguística. Olha o que eu disse para vocês. Eu vou ter que pronunciar o U porque ele está com o trema. E o I. Linguística. Guante. Neste caso aqui não tem o trema, eu vou pronunciar parecido com o português, como guá. Ok? Então, guante, guapo, Gonçalves, galante, gerânio, desagui, gaita, gui, olha aqui com gui, guitarra,
ri. Agora olha aqui, só em eu ter tirado o U, ele já virou o som de RR. Gitano, gitano, Guatemala, bilíngue, olha aí, gui, Angel, som RR, burguesia, aqui o G, Paraguas, Gomes, Hilda, paraguista, perdão, Antigüedad, gente, cigüeña, gestión, gerente, pedigüeño, gemelo, guitarra, despliegue, gigante, olha aqui, ri e o GAN normal, gigante, água, gota, guarro, giralda, vergüenza, guerra, gama, gala, reta, gente, guirnalda, goma, romance. Esse romance aqui vai colocar só pelo R, tá? Girassol, guarro, santigüez. Muito bem? Vejam aí quantas palavras para que vocês usem lá na atividade de vocês do livro e também para as questões lá da atividade da plataforma, tá? Eu coloquei aqui a listinha de compras da nossa última aula porque ela traz as palavrinhas que a gente viu, né? Como jugo, jamón, ok? E só para que vocês possam ver mesmo, tá? Deixa eu ver se ficou aqui alguma. Jamón, huevo, acho que só, tá? Gaseosa. Olha aqui quanto tempo ele está precedido, né? Acompanhado de uma consoante, a pronúncia também fica a mesma. Agora eu vou ler para vocês uma parte desse trecho bem aqui, por conta do nosso segundo conteúdo, que a gente vai falar sobre os marcadores conversacionais, tá? Então, por que eu estou trazendo esse texto mais uma vez? Esse texto aqui ele vai mostrar um diálogo em que tem a cliente 4, 5, 6, 7, tem a pergunta também do entrevistador, né? Quando ele pergunta, né? Le venden produtos a granel e por gramos? Aí ele diz assim, por gramos. Aí ele dá aqui essa reticência, né? E começa com esse E bem aqui, olha. Esse E bem aqui é um dos nossos marcadores conversacionais, porque eles são utilizados durante um diálogo, uma conversa. Então, é a forma que as pessoas usam para se expressar, para dar uma pausa, tá? Para chamar a atenção, para evidenciar alguma coisa. A gente vai ver daqui a pouco lá no exercício, tá? Então, comer queso, el açúcar. Aí, mais uma vez, né? Daquela pausa do la sal. E esse pues, bem aqui. Pues, comer huevo, tomate, papas, limones. Certo? Ó, mais uma vez o pues aqui aparecendo. Não sei. A pessoa, ela dá aqui uma pausa para ela buscar a lembrança, né? Pues a granel. Aí essa reticência aqui dá aquela sensação de que ele está pensando, né? Pues a granel, como, não sei. Aí ele vai lembrar açúcar, huevo e por aí vai, certo? Aqui eu só coloquei aqui alguns para vocês. Vejam aqui os marcadores conversacionais. Então a questão diz assim: en el reportaje, las personas entrevistadas hacen uso de marcadores conversacionales. Son comunes en el lenguaje oral y tienen distintas funciones, como
llamar la atención, preguntar, justificar, hacer una pausa, entre otras. Primero, lee lo que dicen Patricia Araújo de la Torre, una de las personas entrevistadas, y los clientes de la tienda, de la tiendita. Observa las expresiones destacadas y contestas en tu cuaderno. A expressão número 1, por gramos, aí a pausa, como eu falei para vocês anteriormente, né? Vou pegar aqui a canetinha para marcar. E o 2, pues. O 3, pues, como no sé. O 4, bueno, ok? Verdad? Quando eu pergunto, verdade? Bueno, eu creo, como tu lo dices, é um grande reto, verdade? É como te perguntando, não é isso mesmo? Não é verdade? Então, aqui nesse caso, eu estou perguntando, estou esperando uma confirmação. Y efectivamente, la modernización, la capacitación y los apoyos son los que quiere todo este tipo de comercio. E aqui o quinto, ele diz assim, pues mira, na verdade, quando ele diz assim, pues mira, eu creio, quando eu digo assim, mira, que mirar é olhar em espanhol. Nesse caso, eu estou pedindo para que você realmente olhe para onde eu estou apontando, ou ela seria uma forma de eu chamar a sua atenção? Como se fosse assim, fulano, olha bem aqui para essa mesa. Uma coisa eu estou chamando a pessoa para olhar, outra coisa assim, olha fulano, as coisas não aconteceram assim. Então, nesse caso aqui, eu estou apenas chamando a atenção. Então, pode ser utilizado tanto para mostrar um objeto, o olhar de verdade, como simplesmente para chamar a atenção. Nesse caso aqui, quando ele diz, pues mira, né? Pois olha, eu acho, né? Eu acho que é uma luta, né? E assim por diante. Ele vai e pergunta aqui. No é o nosso não, não é? É o né? Ou seja, não necessariamente tiene que desaparecer, mas bien creo que el modernizá-las e el capacitá-las. Então, o uso dos marcadores conversacionais, vou trocar aqui só a cor. O uso dos marcadores conversacionais pelos entrevistados evidencia o que? Letra A, uma preocupação com a linguagem culta, por uma elaboração prévia do conteúdo da fala? Será que eles buscaram, dentro desse contexto aqui da entrevista, essa preocupação com a linguagem correta, o culto? Ou será que eles estão mais preocupados com a estruturação espontânea e coloquial da conversa, né? Deixar com que a pessoa realmente responda da forma que ela sabe se expressar, né? Sem a elaboração prévia da linguagem. Esses tipos de marcadores textuais aqui, né? Esses tipos de marcadores aqui, eles são utilizados na linguagem coloquial, tá certo? É uma linguagem espontânea, é como se eu estivesse conversando com vocês, não é? Até utilizar esse não é ou o né é uma forma de evidenciar um marcador conversacional, né? Conversacionales, que é utilizado na fala coloquial. Então, nosso gabarito é o B. Aí ele pergunta assim, né? Entre las expresiones, ¿cuáles o cuál expresa um deseo de que o interlocutor confirme o que foi dito pelo entrevistado, né? Para que ele confirme, ele vai utilizar verdade, não é verdade? Né? Tô querendo que você confirme comigo quando ele disse isso, né? Então, e também o no. Esses dois aqui eles foram utilizados para que expressasse o desejo de confirmação da pessoa que está falando comigo. Eu estou explicando algo a ela e eu quero que ela me confirme. Não é? Então, nesse mesmo sentido aqui. O 3. Com que intenção, os entrevistados usam as palavras e bueno. Lembra que eu falei aqui para vocês aqui no por gramos, como el queso, el açúcar. Aí ele vai falar aqui de novo, né, dá aquela pausa, né?
Então, para que ele utiliza o e e o bueno, né? Esse e e esse bueno aqui, ele vai tentar dar uma pausa. Ele vai tentar recordar as coisas que ele não estava conseguindo lembrar naquele momento. Então, quando ele diz dessa forma, el bueno, ele está buscando evidenciar isso, tá? Vamos para a próxima. Então, o e e o bueno é uma pausa, tá? O próximo é 4. Se usa a expressão mira para ser uma pausa, uma pergunta, ou é para chamar a atenção? O que é que vocês acham aqui? Quando ele diz assim, mira, então ele dá ele dá aquela pausa para que ele possa começar a responder. Quando ele diz bem aqui, ó. Deixa eu achar aqui a caneta. Aqui. Olha. Pois mira, né? E o 5, o marcador conversacional pois, né? Que aparece nos enunciados 2 aqui, pois, aparece no 3 aqui e aparece mais uma vez aqui no 5, pois. Qual é a intenção de utilizar o pois? Aí eu cortei aqui as alternativas. Então, ele serve para quê? Ele serve para ratificar o que o interlocutor tinha colocado na mensagem. Letra B, ele serve para estruturar a informação e iniciar uma fala. Ou ele serve para contar com a compreensão do ouvinte. Então, ele não está contando com a compreensão do ouvinte. Quando ele faz esse pues, né? Pues, como ele luego. Nesse caso aqui, ele está apenas estruturando a informação que ele vai trazer, porque, na verdade, ele está iniciando uma fala, tá? Sobre os marcadores conversacionais, eu só quero que vocês entendam que ele faz parte da linguagem coloquial, uma linguagem espontânea, e que ele vai ter várias funções dentro do texto, como chamar a atenção, perguntar, justificar algo, fazer pausas, dentre outras coisas que fazem parte da conversa, né, entre pessoas, ok? E nós iremos encerrar por aqui.